Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de algo que está dentro de nós e que muitas vezes nós precisamos superar, né? Nós temos que viver, nós sabemos que todos os dias, né? A gente costuma usar aquele ditado, né? Tem que vencer um gigante, matar um leão a cada dia. Mas as nossas lutas maiores é a luta contra nós mesmos. E eu quero ler um texto que está aqui em Marcos, que é Marcos 1, versículo 29, fala assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André com Tiago e João. Isso aqui, né, Jesus saindo da sinagoga com seus discípulos. E foram para a casa de quem? De Pedro, né? E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Primeira coisa, febre não é uma doença, mas a febre é um sintoma que tem alguma coisa errada dentro de nós, né? Alguma coisa que pode ser uma infecção, né? Geralmente é uma infecção, mas aonde é essa infecção? Onde que está a doença? Às vezes você chega no médico, ele vai perguntar, né? Quantos dias você está com febre? Né? Você mediu a febre de quantos graus? Porque ela é um sintoma. E ela precisa ser estudada, né? Para descobrir qual que é a causa. Né? Qual que é a causa? O que está causando? Qual a enfermidade que você tem que está causando essa febre? E nós sabemos que aqui fala que ela estava de cama. Então não era uma febrinha qualquer, não. Né? Porque quando você está só com um estado febril, principalmente nós que somos mulheres, né? A gente está lá fazendo as coisas. Mas é aquela febre que te derruba ali, que te deixa na cama, que uma hora você está morrendo de frio, de repente você dá aquele calor e o corpo fica mole e você não consegue fazer as coisas. O corpo só quer cama, né? Só quer ficar deitado. E dessa forma Jesus encontra a sogra de Pedro. E eles falaram isso para ele. Ele não chegou lá e mandou a febre embora ou expulsou. Fala que a palavra é muito clara em dizer que Jesus a tomou pela mão e a levantou. Então vamos ver, muitas vezes nós precisamos ser levantados. Precisamos, né, que o Senhor Jesus nos tome pela mão. Eu estava vendo uma pesquisa aqui no Brasil, olha como fala sobre essa pesquisa, como que a doença interna ou a doença da alma, ela tem crescido. Né? Estava ouvindo o pastor da nossa igreja dizer que nós estamos no janeiro branco. Por que o janeiro branco? É o janeiro que fala a respeito de trabalhar a saúde mental. Porque as pessoas elas estão adoecendo muito rapidamente, tendo sintomas, né? Sintomas de doenças emocionais. E muitas vezes essas doenças emocionais elas se tornam doenças físicas. Então, um dos sintomas, né, que a gente vê é olhando para a nossa sociedade e vendo como as coisas estão caminhando. Fala assim, no Brasil morrem por dia 66 jovens de 15 a 29 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo, mais de 1.500.000 adolescentes entre 10 a 24 anos. 5.000 óbitos por dia. Causas: homicídio, 24%. 7% suicídio, 20% acidente de trânsito. E um estudo entre acadêmicos, né, pessoas que estão fazendo faculdade, a resposta de mais de 400 mil estudantes, 83% desses 400 mil relataram alguma dificuldade emocional. A ansiedade é citada entre 6 a cada 10. Né? Cada 10 alunos que responderam, 6 falaram que tem problemas com ansiedade. 42% desses acadêmicos disseram que tem sensação de desânimo. E 11% pensamento suicida. Então, nós vemos assim que os sintomas, mas qual que é a causa? Né? E essas causas, elas podem ser muitas, por isso hoje as pessoas elas têm que buscar, né, muitas das vezes até mesmo um profissional da saúde. Mas voltando para a Bíblia,
né? A primeira coisa que nós vemos que pode trazer algo interior dentro de nós, a primeira coisa é uma intimidação. Você já viu como que às vezes a gente sofre com a intimidação? Eu quero mostrar para você um caso aqui dentro da Bíblia de uma pessoa que ela foi intimidada. Ela sofreu uma situação de intimidação. Aqui em 1 Samuel 17, 23, fala assim. Deixa eu só achar o 23 aqui, ó. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gates, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Então Davi foi lá onde estava havendo a guerra, né, em Israel ali, mandado pelo pai dele, porque até esse momento aqui ele era pastor de ovelhas, foi mandado pelo pai para levar alguns alimentos, né, para os seus irmãos e para o chefe lá do exército, né? E aí o que acontece? Chegou lá, ele ouviu o Golias afrontando o exército, né, de Israel. E aí ele fica indignado, ele fala assim, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E aí ele começa a perguntar para os soldados o que o rei daria para o homem que matasse aquele gigante. E aí os homens começam a falar, olha, o homem que matar esse gigante, Deus vai o rei vai isentar a sua casa de impostos, o rei vai dar a sua filha, a mão da sua filha em casamento para esse homem. E Davi se interessou, né? Davi se interessou e ele não estava ali por causa, né, daquilo que ele iria receber. Mas também ele estava ali porque ele sabia que o Deus que ele servia era muito maior do que aquele gigante. Mas o que acontece? Ele ali todo animado, né? Como assim e tal? O irmão dele, Eliabe, chega para ele e fala assim, no verso 28. Então Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo ele falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a guerra. Irmãos, duas coisas aqui. Primeiro ele falou com Davi assim, ó, aqui não é o seu lugar. O seu lugar é cuidando daquelas poucas ovelhas. Ou quer dizer assim, olha, você é um pastor de ovelhas e você ainda tem poucas ovelhas. Irmão, não importa. Não importa, né? Mesmo que seja uma ovelha vale mais do que o mundo inteiro, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas Davi era cuidadoso. Davi, se você leu o capítulo anterior, você vai ver que Davi deixou uma pessoa cuidando das ovelhas. E aí ele fala assim, eu conheço a presunção do seu coração. Ele ficou com tanta ira de Davi, por Davi perguntar, por Davi estar ali naquele local. Mas por quê? Para ver o quê? Uma intimidação. Você já viu que às vezes você vai dizer para alguém assim, nossa, eu estou querendo fazer um mestrado. Ah, mas quem é você? Você não vai dar conta, não? Você já pensou? Ixi, mas não, mexe com isso não, isso não compensa, não. Ah, eu quero levantar um grupo de intercessores. Ah, para quê? Mexe com isso não, você vai gastar tempo e passar raiva. Passar raiva, o povo não é mal agradecido, é isso, é aquilo. E aí nós vamos achando sempre alguém para tentar nos impedir de caminhar. Tentar nos impedir de levantar. O que estava impedindo a sogra de Pedro? Era uma febre. No físico, era a temperatura que estava alta. Mas dentro dela, qual que era a causa? Mas Davi, o que sabe o que aconteceu? Ele não se deixou intimidar. E a mesma coisa nós. Se nós sabemos que Deus ele nos enviou para alguma coisa, Davi ele tinha tanta intimidade com Deus, que Davi ali, a maioria dos salmos, Davi escreveu lá no Pastos. Davi ele era um adorador, ele ficava ali tocando a sua harpa, ele tocava a harpa, o demônio que entrava em Saul para atormentá-lo, saía. Davi tinha uma intimidade com Deus tão grande que Davi, ele falou, olha, com Deus eu passo pelo meio de um batalhão, com Deus eu venço esse gigante, com Deus eu já matei um urso, já matei um leão. Em nenhum momento ele puxou a glória para ele. Quando ele vai falar com Saul, ele fala, olha,
Eu já matei, né? Com o meu Deus já me deu força para matar um leão quando vieram para pegar minhas ovelhas. Eu já matei um urso. Imagina, e ele era um rapaz, ele era um adolescente ainda, franzino, e no entanto, ele sabia que não era ele sabia que era Deus. E nós temos que entender que não é na nossa limitação. Não é na nossa limitação que nós vamos conseguir qualquer coisa, mas é através do poder de Deus. O Deus que habita em nós é maior do que qualquer problema. Não é qualquer problema. Hoje as pessoas ficam muito preocupadas, né? Nós estamos vivendo assim, cumprimentos de profecias. Eu vejo assim que a gente está vivendo um tempo profético. Ou nós estamos vendo a ciência multiplicar, nós estamos vendo a tecnologia. Cada dia surge uma coisa, né? Cada dia surge uma novidade. Agora é, né, essa questão de digitalizar, né, a sua íris, né? Buscar a sua íris para ter um controle mundial. Nós estamos caminhando para esse controle mundial. Mas isso não é para ninguém ficar apavorado, nem pensar assim, a besta, é a marca da besta, é isso, é aquilo. Não, gente, nós temos que entender que nós temos que estar preparados para encontrar com o nosso Deus. E seja, né, em arrebatamento da igreja, seja através da morte, nós temos que estar preparados para encontrar com o nosso Deus. E sabendo que Deus está no controle de tudo. Tudo, Ele está no controle do mundo. Deus continua assentado no alto sublime trono. E Ele continua no comando de todas as coisas. E tudo que está acontecendo é porque Deus está permitindo acontecer. Né? O tempo de Deus ele está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. E em vez de nós ficarmos felizes, né, de ver que as coisas estão caminhando para a era apocalíptica, né, para o domínio do anticristo, para a grande tribulação. Não, nós ficamos assim, atemorizados. Às vezes as pessoas ficam atemorizadas, porque também tem muito vídeo e muita coisa realmente para assustar as pessoas, né, para trazer medo, para trazer isso ou aquilo. Não, nós só temos que permanecer firmes na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Nunca deixou de nos guardar e nunca vai deixar. Né? Ele fala, né, que Ele jamais nos abandonará. Jamais. Nunca nos abandonará. Jamais nos desamparará. Então nós temos que estar firmados nas promessas do Senhor. Aconteça o que acontecer, Deus continua cuidando de nós. Então nós não precisamos ter medo. Né? Às vezes as pessoas não querem nem mesmo pegar um cargo dentro da igreja, porque falam, não, eu não tenho condição, eu não vou conseguir. Vai sim. Né? Nós não podemos nos deixar intimidar pelos nossos pensamentos e pelo pensamento dos outros. E nós temos que entender qual que é a nossa identidade em Cristo e saber que nós já somos mais do que vencedores. Então Davi ele não se deixou intimidar. Ele não se deixou. Segunda coisa que pode vir sobre nós, né? É a questão da antecipação. O que é antecipação? É a ansiedade, né? Deus fala que Ele vai nos dar vitória, mas às vezes Ele não vai contar o processo. Se nós formos olhar aqui mesmo em Josué, Deus falou com Josué assim, olha, você vai passar. Deixa eu só ler aqui o 6,16. Assim, o Senhor disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então, o que Deus aparece para Gideão, né? E Gideão, então agora, Deus está falando com ele assim, ó, Gideão, não se preocupe, você vai vencer como se fosse, eu vou entregar eles nas mãos de você como se fosse um só homem. Mas ele não falou o processo. E se nós formos olhar, né, Gideão, ele precisou vencer a ansiedade dele. Por quê? Porque Gideão, nós vemos que houve uma outra guerra que Gideão teve que enfrentar, que foi a guerra da autodepreciação. Quando o anjo chega para ele e fala assim, Gideão, homem valoroso. O que Gideão fala assim? Eu? Ai, homem valoroso, ele deve ter olhado para o lado. Será com quem que ele está falando? Será que é comigo mesmo? Aí ele fala assim, eu sou o menor
da minha casa. Eu sou da minha tribo é a menor das tribos de Israel. Eu não sou esse homem forte e valoroso. Eu não sou. Então, como que você se vê? Isso é uma boa pergunta. Será que nós temos nos visto como Deus nos vê? Será como que nós temos olhado para nós e como que nós temos nos enxergado? Como Deus tem nos enxergado? Então Deus, ele não vai contar o processo. Ele vai falar com você, vai, eu sou contigo. Vai fazer igual fez com o Gideão, vai Gideão, eu sou contigo. Eu que vou dar a vitória. A vitória não vai vir da sua mão, não vai vir de mim. Mas aí o que nós pensamos? Nós olhamos para nós e achamos que é na nossa força, que é da nossa maneira, que vai depender de minha vitória. E aí eu fico ali no meu canto, lambendo as minhas feridas. Eu não dou conta. Eu não sou capaz. E quem sou eu? Né? Eu tenho que entender que eu sou filha do rei. Lá em 2 Pedro 2:9 diz que nós somos o quê? Raça eleita, povo de propriedade peculiar de Deus, nação santa, né? Sacerdócio real. Olha, tanto de coisa que Deus fala que nós somos e nós ficamos nos depreciando, sofrendo uma autodepreciação, como, né, Gideão, né, ele fala assim, olha, eu não sou bom o suficiente, não, manda outro. E isso nós vemos, irmãos, Moisés fez isso. Quando Deus falou com Moisés, vai lá e eu vou te usar para livrar o povo de Israel. Senhor, eu não. Eu não sou homem eloquente, eu sou pesado de boca, eu não sou eloquente. Eu não sei o que. Chegou um ponto que Deus ficou nervoso com ele. Ele falou, manda pela mão de quem o Senhor quiser enviar. Mas eu não vou, não. Quase que ele disse isso, né? Então Deus mandou ele lançar o cajado, né, na terra, o cajado vira serpente. Deus precisou provar para ele, porque ele estava naquele momento também, né? Ele se antecipou, né? Nós vimos aqui, ele foi na força dele para livrar o povo de Israel, matou o egípcio, o povo não estava preparado para ser liberto, nem Moisés estava preparado para ser líder. Então Moisés teve que ir, fugir, teve que ficar lá em Midian 40 anos pastoreando ovelhas, para então Deus está no momento certo para Deus agir. Então às vezes nós agimos na nossa ansiedade. Nós precisamos saber que existe um processo e que nós vamos ter que passar por esse processo. Né? Nós não nascemos sabendo tudo. Nós precisamos aprender. Né? A criança ela precisa aprender a falar, ela precisa aprender a andar, ela precisa aprender tudo. O problema todo que nós sabemos disso. Nós sabemos se nós precisamos ter uma profissão, nós precisamos fazer uma faculdade. Nós precisamos vencer, né, a nossa preguiça e levantar e ir lá e estudar. Mas quando se trata de Bíblia, de estudar a Bíblia, o povo tem preguiça. Não vence a preguiça, não. Vence a preguiça para fazer uma faculdade, para ter uma profissão. Mas para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, é uma preguiça feia. Falta de conhecimento bíblico, falta de... Aí quando ele não tem o conhecimento de quem ele é, de quem Deus é, ele vai ficar a vida inteira, né, sendo crente criança. Crente que não dá fruto. Crente que não gera ovelha, porque ovelha gera ovelha. Porque ele vai virar sempre o crente de banco, porque ele não quer crescer espiritualmente. Tem pessoas que não querem crescer. Só que quem não quer crescer, ele fica anão. E o ananismo não é uma coisa normal. É também uma doença. Então nós temos que entender que a sogra de Pedro, ela estava com um sintoma. E Jesus foi lá, tomou-a pela mão e a levantou. Talvez você está nesse quadro de depressão, de autodepreciação, de intimidação. Fulano falou que eu não posso, fulano falou que eu não sou capaz. Não, você precisa do aval de quem? Nós precisamos do aval de Deus. Se Deus nos deu o aval, meu filho, nada pode nos impedir. Quem que vai nos impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Quem? Ninguém. A não ser você mesmo.
Porque Deus respeita, né, o nosso livre-arbítrio. Então, o Gideão passa por essa autodepreciação. Deus não conta para ele, né, o processo, mas Deus fala, eu vou te dar vitória. Outra coisa que nós podemos ver, irmãos, lá em 2 a Crônicas 20:22, Josafá, ele vence um grande exército que fala que eles eram como a areia do mar. E como que Josafá vence? Josafá vence adorando. E muitas vezes, irmãos, a nossa arma de guerra é o louvor. Você vence a guerra na sua mente adorando a Deus. Adorando. Sabe por quê? Porque nós precisamos buscar esse nível de adorador. A palavra de Deus fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Só que esse nível de adoração é quando nós temos uma intimidade com Deus. Às vezes você vai na igreja e canta. E às vezes até o cântico que nós cantamos, muitas vezes ele não é de adoração a Deus, ele é de adoração ao homem, né? Às vezes nós cantamos hinos que não é o eu tenho, Deus vai me dar, Deus vai fazer, é sempre o eu. Aí não é muitos hinos egocêntricos. E aí o cristocêntrico, né? Que Deus, né? Deus, ele é a nossa vida, ele é o suprassumo de tudo para nós. Então nós precisamos entender tudo isso. E aí lá em Marcos fala que Jesus então vai lá, toma a sogra de Pedro pela mão, levanta e aí ela começa a servir. Olha, houve um processo. O processo primeiro, que ela estava num processo de uma enfermidade que estava trazendo o quê? Um sintoma. Era algo por dentro que estava acontecendo com ela. E que estava trazendo um sintoma que estava mantendo ela numa cama. Talvez por causa de um sintoma você está numa cama. Talvez não uma cama literal, mas uma cama espiritual. Você não cresce, você não sai do lugar, você não anda, você não caminha, você fica ali sentindo, né, que não tem força para fazer nada. Mas aí Jesus vai e te toma pela mão e levanta. Ela não tinha força para levantar, mas a mão de Deus, o toque de Jesus, a colocou de pé. E quando ela fica de pé, o que ela faz? Ela começa a servir. Então Deus, nós precisamos servir o Senhor. Mas a palavra de Deus fala servir o Senhor com alegria. Nós temos que entender que quando Deus ele nos fez, ele já tinha sonhos e propósitos para a minha vida e para a sua vida. E dentro desses sonhos e desses propósitos está o quê? O servir. Como que eu vou servir o Senhor? Servindo ao meu próximo. Amando o meu próximo. Sendo usada por Ele para abençoar outras pessoas. Aí eu estou servindo. Então o Senhor, nesse dia, Ele quer te levantar da cama. Ele quer te tomar pela mão. Ele quer te colocar de pé. Porque é de pé que nós fazemos a obra do Senhor. Nós não vamos fazer a obra de Deus deitada numa cama. Mas o Senhor, Ele nos levanta dessa cama. Seja qual for a enfermidade física ou emocional. Seja ela, né? Algo que está na nossa alma. Nós temos, né? Um médico que ele é completo. Além dele ser, ele é clínico geral, ele é ginecologista, ele é psiquiatra, ele é psicólogo, ele é terapeuta. Ele é tudo que nós precisamos. E às vezes você precisa chegar perto dele e abrir o teu coração. Abrir o teu coração assim, de verdade. Falar, Deus, olha, eu me antecipei, eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso da misericórdia do Senhor, como a sogra de Pedro, estou numa cama, os sintomas são esses, mas eu quero a cura, eu quero que a causa dessa doença, essa doença ela seja curada, que eu quero me levantar, né? Quantas vezes o Senhor fala, com o próprio Jeremias, ele fala, levanta-te e eu falarei contigo. Deus não quer falar com ninguém deitado, Deus quer que você se levante. Deus quer que você se levante. Para que você possa caminhar, para que você possa andar, para que você possa vencer as etapas, os processos. Sabe por quê? Porque é isso aí. Porque nós só matamos, sabe?
Gigante, sabe quando é que nós matamos gigante? Quando nós reconhecemos o valor da ovelha. Davi, antes de matar o gigante, ele deixou alguém cuidando das ovelhas. Você reconhece o valor de uma ovelha? É o seu próximo. É o seu próximo que precisa ser alcançado, que precisa que você estenda as tuas mãos. É o teu próximo. Né? A sogra de Pedro, ela começou a servir o próximo ali. Quem era o próximo ali? Era Jesus e os seus discípulos. E quando ela é levantada, ela começa a abençoar o próximo. Então que você levante-se, comece a ser útil, comece a ter utilidade na sua sociedade, utilidade, sabe, na sociedade, utilidade no seu trabalho, utilidade na sua família. Passe a olhar, a enxergar o seu irmão. Poxa, aquela pessoa está triste, o que está acontecendo? Aquele lá está sumido, olha quanto tempo não vejo. Vou ligar, vou procurar saber. Nós estamos vivendo um mundo muito individualista e nós precisamos abrir mão desse individualismo para ajudar o outro, para ser bênção, para ser luz na vida dos outros, em meio a todas essas trevas. Amém? Essa é a palavra, que Deus continue te abençoando. E se essa palavra te abençoou, compartilhe com outros. Deixa seu like para que esse canal ele possa crescer.